Glória a Deus, aleluia. Eu vos saúdo todos com a paz do Senhor e quero convidar você para nós assistir esse vídeo aqui que vai falar, pelo menos aqui, de 5 coroas que Deus tem para presentear você, para nos presentear. A primeira coroa que eu quero falar é a coroa da vida, que está escrito lá em Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 12. Tiago 1:12 diz assim: Bem-aventurado o varão que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Amém? Glória a Deus. A coroa da vida está prometida para aquele que suportar, para aquele que não desistir, aquele que não o abandonar. Então, para os que foram fiéis, mesmo nas horas mais difíceis de sua vida, você já passou hora difícil, você está passando momentos difíceis, mas sem recuar. É para aqueles que não recuaram em meio às lutas, em meio às tribulações, eles permaneceram. Esses vão receber a coroa da vida. Então, aqui em Apocalipse ainda também, capítulo 2, versículo 10, ele diz aqui: nada tema das coisas que há de padecer, eis que o inimigo enviará algum de vós para o cárcere, para que sejais provado, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Então, a coroa da vida, ela é prometida para aqueles que mesmo nas maiores dificuldades, eles não desistiram. Então não desista não. Nós sabemos que estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos, mas não desista não, porque você vai ter vitória. Nós vamos ter vitória. Vamos seguir em frente, porque o Senhor, ele colocará a coroa da vida da sua cabeça, mas ele tem a segunda coroa. A segunda coroa, ela está escrito lá em 1 Pedro. Lá em 1 Pedro, louvado seja Deus, o capítulo de número 5, versículo de número 4. 1 Pedro, capítulo 5, louvado seja Deus, versículo de número 4. Se você puder abrir o 5:4, ele diz assim, ó: E quando aparecer o sumo pastor, vós recebereis a coroa incorruptível de glória. Então, a coroa de glória. Mas pastor, quem é que vai receber essas coroas? A coroa da vida é aquele que suportou em meio às dificuldades, tudo, as tribulações, as lutas, mas ele foi fiel ao Senhor. A coroa de glória, ela é para os que agiram com humildade e com submissão, aquelas pessoas que são humildes, aquelas pessoas que são submissas. Sabe qual é essas pessoas? Eu suporto isso, Jesus quer que eu suporte, então eu sou submisso a Ele, eu sou submissa a ela. É aquelas pessoas que agiram com humildade também perante as outras pessoas, não são aquelas pessoas egoístas, aquelas pessoas soberbas, não, é aquelas que agiram com humildade e submissão. Já pensou aquela pessoa humilde com Jesus? Eu conheço uma pessoa que foi a um culto, quando chegou lá, o pregador estava dizendo: irmão, você tem que imprensar Jesus na parede, nós temos que imprensar Jesus na parede. Não, isso não é coisa de evangelho, não. O evangelho servo é aquele que é submisso ao Senhor, aquele que é humilde,
humilde, aquele que teme sim ao Senhor, aquele que confia nele. Mas ele disse que ele daria a coroa da vida, mas ele disse que ele daria também a coroa da glória. Então a coroa da glória é para os humildes que são submissos a ele, mas ele também ainda prometeu aqui outra coroa para você. Eu falei em 5 coroas, segundo Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 8. Louvado seja Deus. Segundo Timóteo, capítulo de número 4, versículo 8. Ele diz assim no 8, glória a Deus, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Louvado seja Deus. Você sabe quem é que vai receber a coroa da justiça? Aqui o amado Paulo, ele estava escrevendo, né? Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Mas interessante que não é só para ele, é para você, é para mim, é para aqueles que perseveram até o fim. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Você está esperando? Então a coroa da justiça é para aqueles que ansiosamente aguardam a vinda do Senhor Jesus, aqueles que guardavam. Você tem dormido se preocupando com o quê? Você está preocupado com o que está vendo? É só com isso que está acontecendo aí que você está preocupado ou preocupada? Se preocupe com a vinda dele, com a volta dele. Ele pode vir qualquer dia, qualquer noite, qualquer hora. É como um piscar de olho. Então a coroa da justiça, ela está guardada, ou seja, para ele entregar aquele que está esperando ele ansiosamente a vinda dele. Tem pessoas que vivem como que parece que nunca ele vai voltar. Outros não acreditam, eu sei. Você tem razão para não crer. Você pode pensar o que quiser, porque quem vive na vida que vive, jamais ele vai querer que o Senhor vá voltar, mas ele não pode mudar, está determinado. Você lembra quando ele mandou Noé anunciar que vinha o dilúvio? Passou os 120 anos, Noé evangelizando, construindo aquela arca, ninguém quis saber dele. Mas você viu que o dilúvio veio, o dilúvio chegou, e quando o dilúvio chegou, já foi tarde demais para aquelas pessoas que queriam pensar talvez em ter de ficar do lado de Deus, mas ele próprio fechou aquela porta, fechou a porta da arca para que ninguém o abrisse, porque o Senhor, ele fechando uma porta, quando ele fecha, ninguém pode abrir. Quando ele abre, ninguém pode fechar. A verdadeira história é essa. Mas ainda tem a quarta coroa, a coroa da alegria. A coroa da alegria está em Filipenses capítulo 4, versículo 1, quando diz assim: portanto, meus amados, muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estais assim firme no Senhor, amado. Mas também ainda, ele diz aqui, louvado seja Deus, em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 19. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 19, ele diz, glória a Deus, Filipenses, capítulo 2, versículo de número 19. Glória a Deus. Primeiro,
Tessalonicenses, capítulo 2, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 19. Glória a Deus. Diz assim no 19. Aleluia. Porque qual é a nossa esperança, o gozo, o coroa de glória? Porventura não o sois vós também, diante de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua vinda? Então, os filhos espiritual, a coroa da alegria, é para os ganhadores de alma. Então, você que ganha uma vida para Jesus, você que tem sofrido, que tem passado dificuldade, mas você tem uma alegria. Você tem uma alegria porque você tem ganhado alma para o reino. Então essa é a coroa da alegria, a quarta coroa. Mas também tem a coroa incorruptível, em 1 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 25 ao 27. É para aqueles que vencer a carne, se sujeitando a Deus. A coroa incorruptível é para aqueles que venceram a carne, é para aqueles que se assujeitaram a Deus, venceram a carne, se sujeitando a Deus. Então não desperdice essas coroas, a coroa da vida para os que forem fiéis, mesmo nas maiores dificuldades, a coroa da glória para os que agiram com humildade e submissão, a coroa da justiça para aqueles que ansiosamente esperam a vinda de Jesus. Não viva como que ele nunca vai voltar, porque ele vai voltar sim. A coroa da alegria para os ganhadores de alma, né? A coroa incorruptível para aqueles que venceram a alma e se sujeitaram a Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor. Compartilhe este vídeo com as outras pessoas, no nome de Jesus.